Oi, oi, tudo bem? Eu sou a Ana Lu, bem-vindos ao meu canal. Aqui eu falo sobre literatura, estudos, coisas afins e hoje eu vim compartilhar com vocês as leituras que eu quero fazer no mês de julho. Vamos lá! O primeiro livro que eu gostaria de ler nesse mês de julho é A Hipótese do Amor, da Ellie Hazelwood. Eu não sou fã de romances contemporâneos. Tudo que eu li eu ou não gostei ou eu simplesmente abandonei, mas uma amiga minha me recomendou, ela tá basicamente devorando todos os livros dessa autora e eu pensei, tá, acho que vou dar uma chance. Então ela me emprestou esse livro, muito famoso, né, ficou muito famoso no TikTok. Assim, certamente não é o gênero literário que eu mais gosto, mas eu costumo estar bastante disposta a conhecer outros autores, outros gêneros, mesmo que eu fique meio relutante às vezes. Então aqui a gente tem uma estudante de doutorado, que é a Olive Smith, e aqui basicamente é um romance que se passa no ambiente acadêmico, né, o que eu achei muito interessante, porque eu já frequentei esse tipo de ambiente, então eu tô curiosa para ver como que esse ambiente vai ser retratado aqui, se vai ser deixado um pouco de lado, ou se vai haver problemáticas desse tipo de ambiente mencionadas pela autora. E aqui basicamente temos essa estudante de doutorado que resolve inventar um namoro de mentira para ajudar a sua melhor amiga que tá apaixonada pelo seu ex-namorado. Que ela, enfim, já superou, mas ela vê que essa melhor amiga, né, ela tá muito apaixonada e quer que a amiga seja feliz, quer que eles namorem, enfim. Então ela pensou que um jeito de ajudar, incentivar essa amiga a engatar esse relacionamento seria fingir que está namorando outra pessoa, porque ela vai pensar, ah, a Olive já superou. Basicamente, é isso que tá aqui na sinopse e aparentemente essa pessoa com quem ela inventa esse namoro de mentira é um professor muito prestigiado, mas conhecido por ser muito cruel com os alunos. E aí vamos ver o que vai rolar. Sinceramente, eu não sei muito o que esperar. Eu acho que vai ser bom para, né, eu acabei de terminar de ler Odisseia, que é uma leitura mais densa, assim, mais difícil, então acho que vai ser bom pra dar uma desacelerada, assim, sabe? Então, esse aqui é o primeiro livro. O segundo livro que eu gostaria de ler nesse mês de julho é um clássico, todo mundo deve ter ouvido falar em algum momento, que é O Morro dos Ventos Vivantes. Essa edição é da Martin Claret, com tradução da Solange Pinheiro. Aqui nós temos, eu tô vendo a minha cola, porque eu anotei várias coisas sobre os livros. Então aqui a gente tem o romance, né, traduzido do inglês, mas a gente também tem uma introdução baseada na dissertação de mestrado da Solange Pinheiro e a gente tem também uma espécie de pós-fácil, acho que eu posso dizer dessa forma, isso, um pós-fácil da Lenita Maria Rimoli Esteves, que é uma professora da USP, vinculada ao Departamento de Letras Modernas. Eu já vi esse livro ser retratado como um romance, uma coisa romântica, mas tudo que eu sei sobre ele, que é basicamente nenhum spoiler, apenas literalmente mais essência da história, é que se trata de um amor, tá, amor, mas me parece muito mais obsessão, ódio, rancor, uma certa perseguição. E assim, eu gosto muito de... Esse é um romance mais a minha cara, assim, então... no sentido de que não é aquela coisa, vamos falar do amor e frufru e tudo mais. Então eu tô com muitas expectativas boas pra ler esse livro. E eu sei que saiu a adaptação, eu não vou ver a adaptação, eu realmente não tenho o menor interesse, porque eu sinto que as adaptações, elas mais têm feito, enfim, coisas ruins com a história original. Então eu quero permanecer apenas conhecendo o que tem aqui no livro. Eu gostei bastante dessa edição, gostei bastante da capa, as páginas elas têm essa borda amarela, gostei bastante desse projeto gráfico, tô muito animada para ler e eu não sei, para mim é um livro que combina com o inverno, com tempo frio, chuvoso, nublado, ficar em casa na coberta, tomando um chá. Não sei, eu sempre tive essa impressão sobre esse livro, então acho que vai ser uma boa leitura. Eu tô muito animada, tô há anos querendo ler e acho que finalmente senti que chegou esse momento de mergulhar nessa leitura. O terceiro livro que eu gostaria de me aventurar nesse mês de julho é Paraíso Perdido, do John Milton, também um clássico da literatura ocidental. John Milton, ele foi um cristão protestante, né? Ele escreveu Paraíso Perdido, é uma epopeia, então é um grande poema
dividido aqui em 12 cantos. Essa edição ela também é da Martin Claret, eu gostei bastante, achei lindíssima a capa, gostei muito da parte interna também. É uma edição capa dura, assim como do Morro dos Ventos Vivantes. A tradução é do Antônio José de Lima Leitão. E aqui a gente tem esse grande poema, né, dividido em 12 cantos, que consiste muito superficialmente, pelo que entendi, em duas quedas, né? A queda de Satanás e a queda de Adão e Eva, né? Então aqui a gente vai ter a rebelião, né, de Satanás por ter sido expulso do céu, e teremos também a expulsão de Adão e Eva do paraíso, devido a toda aquela questão que a gente já sabe, né, citada em Gênesis. E eu tô bastante animada, porém eu já dei uma folhada no livro e me parece que vai ser uma leitura bem difícil. Eu realmente acho que não vai ser nada como Odisseia. Odisseia eu tinha expectativa de que fosse difícil e no final, assim, foi uma dificuldade... Nem dá pra dizer que foi exatamente difícil, assim, porque eu tava com uma expectativa tão alta de que fosse tão difícil e tão inacessível. E enfim, eu não tenho nenhum estudo, né, em literatura, assim, propriamente dita, então achei que pra mim seria muito difícil, mas assim, eu não queria parar de ler Odisseia, então isso é um sinal de que é um livro que, no fim, se tornou mais acessível do que eu esperava, não é necessariamente um livro fácil. Paraíso Perdido, pelo que eu folhei, assim, abrindo umas páginas, vendo aqui alguns diálogos aleatórios, então... aqui eu abri aqui, por exemplo, uma página, tipo, é engraçado como cada página vem aqui embaixo. Temos notas, mas temos também, tipo, um mini dicionário. E eu acho que eu não vi nenhuma página que não constasse com algum tipo de glossário aqui, do tipo, olha, essa palavra significa tal coisa. Então isso já me dá um sinal de que vai ser uma leitura difícil. Tô tentando achar materiais de apoio para me ajudar nessa leitura, porque eu sempre tive curiosidade. E aqui tem um trecho, né, que diz o seguinte: ela o toca, ela o arranca e logo o come. A terra estremeceu com tal ferida, desde os cimentos seus a natureza, pela extensão das maravilhas suas, aflita suspirou, sinais mostrando da ampla desgraça e perdição de tudo. Pra mim, não tem como não querer ler se isso tá aqui na contracapa do livro. Não existe cenário nenhum em que eu não queira ler. Os quarto e quinto livros que eu gostaria de me aventurar nesse mês. Já é bastante coisa que eu coloquei, mas eu acho que eu mencionei que o Paraíso Perdido eu não quero ler inteiro esse mês, eu não faço questão e eu sei que não vai ser proveitoso. Então é um livro que eu realmente não me incomodo de ler nesse mês, em mais 2 meses, realmente isso não é problema nenhum pra mim. Esses últimos livros que eu gostaria de ler no mês de julho são, na verdade, 2 releituras, que são A Metamorfose, do Franz Kafka, é um livro que eu li há muitos anos. Se eu tivesse que resumir A Metamorfose em uma frase muito simples, seria: protagonista Gregor Samsa acorda num dia e vê que está se metamorfoseando, se transformando em um inseto. E assim, não tem como isso não me gerar curiosidade para ler e entender por que isso aconteceu, assim. Então foi essa curiosidade que me fez ler esse livro da primeira vez. E agora eu tô relendo, né, por um clube do livro, mas eu quero me aprofundar um pouco mais, assim, eu vou pegar uns textos de apoio, porque dizendo essa frase parece uma coisa super besta, super nada a ver, assim, tá? E daí? Mas existe uma profundidade na história, é um livro curto, foi o único do Kafka que eu li, e eu sei que muitas vezes a gente pensa em livros curtos como livros que não possuem tanta profundidade, ou livros que vão ser leituras fáceis e rápidas, e não necessariamente é o caso, né? Então, não necessariamente um livro curto é um livro fácil de ler, ou é um livro extremamente superficial, ou é inferior a um romance de 500, 600, 700 páginas, né? Então, acho que é bom a gente desmistificar isso. E o quinto livro que eu quero ler esse mês também é uma releitura, que é O Pequeno Príncipe. Não tenho mais esse livro físico, eu quero muito tentar lê-lo em francês. Eu estudei francês por um tempo, não consegui me dedicar mais, mas eu gosto de eventualmente tentar reativar as minhas memórias do francês, assim, e eu acho que ler esse livro vai ser uma boa pedida, né? Seria muito mais fácil do que ler N outros.
em francês. E aqui a gente tem a história de um aviador que encontra um pequeno príncipe. E eu imagino que seja de certa forma autobiográfico, porque o autor, o Exupéry, ele foi um aviador na época da Segunda Guerra Mundial. Ele lutou na guerra e ele fugiu para os Estados Unidos após, né, a derrota francesa na Segunda Guerra. Então eu imagino que tenha aí um componente autobiográfico muito forte nessa história, e acho que é um livro que, por ser curto e parecer infantil, também passa batido por adultos, né, no sentido de, é de criança, deve ser um livro besta, né, mas eu acho que tem mensagens muito bonitas nesse livro que a gente pode aproveitar até mesmo na fase adulta. Bom, então essas são as leituras que eu gostaria de fazer nesse mês de julho, aproveitar que eu estou de férias, do trabalho, das aulas, então acho que vai ser um mês muito bom em termos de leituras. E aí, você já leu alguns desses livros? Aceito dicas, vou adorar saber o que vocês pensam sobre essa lista, se tem algum que para vocês não faz sentido nenhum, tem alguns que te despertou mais curiosidade. Vou ficar muito feliz de saber o que vocês têm a dizer. Muito obrigada por assistirem até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!